Olá, meus amigos, minhas amigas, meus irmãos, minhas irmãs, queridos companheiros e companheiras de jornada. É com imensa satisfação que estamos chegando aqui mais uma vez para mais este momento de estudo, mais este momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez, agradecemos a Deus, a este Pai misericordioso, a este Pai bondoso, a este Pai infinitamente amoroso, que nos concede constantemente oportunidades para o nosso aprendizado, oportunidade para o trabalho, oportunidades infinitas para acertarmos mais do que errarmos, melhorarmos constantemente. E por isto, ele nos mandou Jesus de Nazaré, há 2000 anos atrás, aproximadamente, para nos relembrar estes belíssimos ensinamentos que nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. E por isso nós agradecemos também a Jesus. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. Agradecemos a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se esforçam para nos encontrarmos aqui nesta página virtual e juntos estudarmos o Evangelho do Cristo. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas, independentemente do ponto da Terra onde você se encontra neste momento. Será sempre todos bem-vindos, todas bem-vindas a esta página virtual para juntos, de forma equilibrada, de forma respeitosa, estudarmos o Evangelho do Senhor Jesus à luz da doutrina espírita. E lembrando que aqui não realizamos um estudo com aquele intuito de convertermos ninguém ao espiritismo. Não, de forma alguma. Estamos estudando o Evangelho do Senhor Jesus à luz da doutrina espírita. Mas se você não é espírita e quer conhecer o Evangelho do Cristo com esta luz da doutrina espírita, você será sempre bem-vindo, você será sempre bem-vinda. Ninguém vai te obrigar, vamos colocar entre aspas, a se converter ao espiritismo para participar dos estudos. Não, de forma alguma. Não fazemos isto. Não adotamos este tipo de comportamento. Então, hoje, aqui nos encontramos, apesar das dificuldades pelas quais nós estamos passando neste momento, mas nos encontramos aqui felizes por mais esta oportunidade que nos foi concedida por Deus, por Jesus, pelos espíritos amigos, de aqui realizarmos mais este momento de reflexões acerca do Evangelho de Jesus. E hoje trouxemos como base para as nossas reflexões mais um capítulo do livro da Esperança, o capítulo de número 59, que tem como título Na Exaltação do Trabalho. Então aqui Emmanuel nos traz de uma forma muito clara esta necessidade de trabalharmos. Conforme o nosso irmão Eudes aqui está falando, lembrando sobre aquilo que eu falei em relação à questão de não realizamos este tipo de atividade com a intenção de converter outras pessoas ao espiritismo, mas aqui realizamos, usando as palavras do nosso irmão Eudes, reunião de cristãos conscientes da nossa tarefa, conscientes das nossas obrigações, das nossas limitações, das nossas responsabilidades de realizarmos a semeadura do Evangelho do Cristo. Então, aqui, hoje, realizaremos reflexões, conforme havíamos dito, capítulo 59 do livro da Esperança, na exaltação do trabalho, onde Emmanuel nos traz esses belíssimos ensinamentos acerca da necessidade de trabalharmos.
trabalharmos constantemente, assim como a natureza trabalha, assim como os nossos irmãos inferiores, os animais irracionais, também trabalham, mas não com aquele intuito ou propósito de progresso. Mas nós, ditos racionais, precisamos trabalhar para progredirmos, principalmente a nossa inteligência. Mas antes de começar aqui nas palavras de Emmanuel, faremos mais uma vez leitura de mais um capítulo do livro Minutos de Sabedoria, em que Carlos Torres Pastorino nos lembra da seguinte maneira: que tudo tem sua hora própria. O próprio céu tem horário para as trevas e para a luz. Então aqui ele nos chamando a atenção que não podemos ficar desesperados em querermos apressar as coisas, também não podemos ficar na inércia, conforme veremos no estudo com Emmanuel, mas tudo tem o seu tempo. E aí ele diz na sequência: aprenda com a natureza. Se em certas horas precisamos receber, não se esqueça de que, noutras horas, temos a obrigação de dar. Então, se em alguns momentos nós estamos recebendo, sem sombra de dúvida que temos também a obrigação de retribuir, porque é dando que se recebe. Então, nos diz Francisco de Assis desta forma, e aí ele nos lembra ainda Pastorino: ajude, pois, mas sem querer substituir-se a quem você ajuda. Então aqui ele nos chama a atenção que quando nós ajudamos uma pessoa, não podemos ter aquela pretensão de substituir aquela pessoa no cumprimento das suas obrigações. Ajudar, sim, mas não querer carregar a cruz do outro no lugar dele. Nós podemos e devemos em muitas situações, e Jesus deixou isto exemplificado lá no trajeto do Calvário, quando Simão, o Cirineu, de uma certa forma, foi obrigado pelos guardas romanos a auxiliar Jesus no transportar a cruz. Então, em determinados momentos, nós precisamos auxiliar os nossos companheiros a transportar a cruz, mas não queiramos transportar durante todo o trajeto, ou seja, durante toda a sua vida, a sua cruz. Nós temos a nossa também para transportar. Ajudar no transportar, sim, mas não querer carregar durante todo o trajeto, retirando do outro ou da outra oportunidades belíssimas de aprendizado. Então é por isso que Pastorino nos diz aqui que ajudar, sim, mas não querer substituir o outro no cumprimento das suas obrigações. E ele ainda acrescenta: cada um precisa caminhar com seus próprios pés para aprender a viver. Então cada um precisa realizar a sua caminhada para aprender. Porque se nós formos caminhar, vamos colocar isso entre aspas, caminhar pelo outro, o outro não irá aprender as lições que ele precisa aprender durante esta trajetória aqui na Terra. E aí ele encerra dizendo: saiba distinguir o momento oportuno de dar e receber. Então é preciso que aprendamos constantemente, nos esforcemos constantemente para distinguirmos estes momentos do dar e receber. Então aqui fechamos este parêntese com Carlos Torres Pastorino para começarmos com palavras de Jesus, neste capítulo 59 de Emmanuel, do Livro da Esperança, na exaltação do trabalho, porque Emmanuel começa cada capítulo do Livro da Esperança com palavras de Jesus ou dos apóstolos e também com palavras dos espíritos amigos, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, anotação de Kardec. Então aqui Emmanuel buscou no Evangelho de Marcos, no capítulo 4, versículo 26, as seguintes palavras de Jesus: o reino de Deus é assim.
como se um homem lançasse semente à terra. Então aqui Jesus nos fala de um reino de Deus que é semelhante a um homem que lançasse semente na terra. Então aqui ele está falando para nós também, dentre muitas outras coisas, sobre a lei do trabalho. Porque aquele que lança semente na terra, ele está trabalhando e precisa trabalhar constantemente. Porque aquela semente que é lançada na terra, ela precisa de cuidados. Ela não pode ser jogada ali na terra de qualquer jeito e ficar ali sozinha, sem os cuidados daquele agricultor que a lançou na terra. Ela precisa de cuidados constantemente. E aí Emmanuel buscou também como referência em O Evangelho segundo o Espiritismo, mais uma vez no capítulo 17º, também no item 15. É o mesmo item que no nosso último encontro nós estudamos, no item 15 também, ter e manter. Então aqui ele buscou a seguinte frase deste item 15 do capítulo 18º. Ânimo, trabalhadores, tomai dos vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, ou seja, a discórdia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos de caridade. Então aqui esse espírito amigo nos chama a atenção para aquela necessidade de termos ânimo constante, de colocarmos mão no arado e ararmos bem fundo a terra do nosso coração, arrancando dali do nosso coração toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento, toda discórdia, e semeando no nosso coração, neste terreno no nosso coração, a semente boa, que Jesus veio e nos confiou esta semente. E esta semente, sem sombra de dúvida, ela sendo regada com o orgulho, com o orvalho do amor e da caridade, não pelo orgulho e pela vaidade, mas pelo orvalho do amor e da caridade, ela vai produzir frutos em abundância, sem sombra de dúvida. E aí Emmanuel, com referência a estas palavras de Jesus e deste espírito amigo, anotações aqui de Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, ele vem e nos fala sobre esta exaltação do trabalho. Então ele começa nos dizendo da seguinte maneira: para considerar a importância do trabalho, relacionemos particularmente alguma das calamidades da inércia no plano da natureza. Então aqui Emmanuel já começa nos lembrando sobre a importância do trabalho e para enxergarmos, visualizarmos verdadeiramente na nossa vida a importância do trabalho, ele faz aqui um paralelo, uma comparação do trabalho e aquele que não trabalha, ou seja, a inércia, aquela falta de ação, aquela falta de atividade. O que acontece ou o que acontecerá conosco se nós ficarmos nesta inação ou com esta falta de ação, com essa falta de atividade, sem o trabalho constante, que é lei da natureza? Então aqui Emmanuel nos traz alguns exemplos sobre a inércia, nos lembrando e deixando bem claro que precisamos trabalhar constantemente. E Jesus nos falou sobre isto, que o Pai trabalha até hoje. Eu também trabalho. Então Jesus falou que ele trabalhava assim como o Pai trabalhou de todo o sempre. Então aqui Emmanuel começa nos falando sobre a inércia, trazendo como exemplo uma casa desabitada. Prestemos atenção nesta belíssima reflexão e ensinamentos contidos nesta frase de Emmanuel.
A casa longamente desabitada afasta-se da missão de albergar os que vagueiam sem teto e em seguida passa à condição de reduto dos animais inferiores que a mobilizam por residência. Então aqui nos chama a atenção que uma casa, se você está habitando uma casa neste momento e se você se mudar dela e aquela casa ficar sem habitante humano ou humanizado ou em caminho de humanização por muito tempo, ela perderá a sua função ou a sua missão de abrigo e se tornará, sem sombra de dúvida, um reduto de animais inferiores que a tomarão como residência para eles. E aí ele nos lembra na sequência da seguinte maneira, que o campo largado em abandono furta-se ao cultivo dos elementos nobres. Então, o campo, assim como nós estudamos no nosso último encontro sobre o ter e manter, que nós precisamos realmente trabalharmos constantemente para manter aquilo que já conquistamos e adquirirmos um tanto mais. Então, aqui ele nos lembra que o campo, mesmo um campo produtivo ou que foi produtivo, se ele for abandonado, ele não produzirá. E aí ele lembra que este campo, ele precisa, sem sombra de dúvida, de cuidados da nossa inteligência aqui na Terra e se transforma, neste caso, se não tiver cuidado, ele se transformará gradativamente em deleitoso refúgio da tiririca. Então aqui ele nos chama a atenção que aquele pedaço de terra que um dia foi produtivo, se ele deixar de ser cuidado, ele se tornará em um campo sem nenhuma produtividade e apenas com ervas daninhas. E aí ele lembra na sequência da seguinte maneira, que o poço de águas trancadas, foge de aliviar a sede das criaturas, convertendo-se para logo em piscina de vermes. Então, um poço de água, se ele for trancado, ele não for utilizado constantemente estar retirando água ali dele, ele ficar trancado, sem sombra de dúvida que aquela água perderá a sua função de matar a sede. Aquele poço de água se tornará em uma piscina de vermes, aquela água apodrecerá. E ainda ele lembra que o arado que se usa para preparar a terra para o cultivo, se ele ficar na ociosidade, esquece a alegria de produzir e com o decurso do tempo incorpora em si mesmo a ferrugem que o desgasta. Então, uma ferramenta, e aqui ele cita o exemplo de um arado, uma ferramenta que for deixada sem uso, principalmente se for de metal que enferruja com pouco tempo, ela estará toda enferrujada e ela perderá sua utilidade e danificará em um espaço mais curto de tempo do que se ela estivesse sendo utilizada. E ainda ele cita na sequência mais exemplos de inércia. Ele traz como exemplo a roupa ali abandonada em um canto do armário, sem ser utilizada por muito tempo. Então ele diz que a roupa que ninguém usa distancia-se da tarefa de abrigar quem tirita ao relento e faz-se pouco a pouco a moradia de traças que a destrói. Então a roupa, sem sombra de dúvida, ela tem como função agasalhar os nossos corpos. Então, se a roupa fica ali deixada em um canto, ela se distancia da tarefa que é de abrigar, e sem sombra de dúvida que em pouco tempo ela se tornará um espaço de moradia da traça ou de traças que irá destruí-la mais rapidamente, e também o mofo. E aí ele diz
numa última referência da inércia sobre o alimento. Que o alimento, indefinidamente guardado sem proveito, deixa a função que lhe cabe no socorro aos estômagos desnutridos e acaba alentando os agentes da decomposição em que se corrompe. Então aqui, sem sombra de dúvida, essas referências que ele trouxe para nós em relação à inércia sobre o campo que não é cuidado corretamente, o poço de águas trancadas, o arado ocioso, a roupa, o alimento, sem sombra de dúvida que alguns exemplos aqui em relação à inércia e que não podemos praticar isto na nossa vida. E lembrando aqui, abrindo um parêntese nessas palavras de Emmanuel, já que ele está falando sobre a exaltação do trabalho, para todos nós que quisermos aprofundar um tanto mais acerca do trabalho, a lei do trabalho, que é uma lei natural, busquemos em O Livro dos Espíritos, lá no item sobre a lei do trabalho, a partir da questão 674. São várias questões que vão neste caso, da questão 674 até a questão 685. Então, todas estas questões, Kardec dedicou ao estudo sobre a lei do trabalho. E apenas como referência sobre estas citações, e até para aguçar a curiosidade de todos nós e buscarmos depois o estudo de todas estas questões, não só dessas questões, mas de O Livro dos Espíritos de uma forma integral, a questão 674, Kardec fez o seguinte questionamento: a necessidade do trabalho é lei da natureza? Porque tem muita gente aqui na Terra que ainda mantém aquela mentalidade equivocada que o trabalho é um castigo, que ele tem que trabalhar por castigo de Deus, que ele tem que trabalhar por culpa daquele comportamento equivocado de Adão e Eva lá no paraíso, que se comportaram equivocadamente e foram expulsos do paraíso e tiveram que a partir dali ganhar o pão com o suor do próprio rosto. Tem muitos que ainda culpam equivocadamente Adão e Eva por hoje termos que trabalhar. Mas os espíritos amigos nos falam da seguinte maneira, a este questionamento de Kardec, que o trabalho é lei da natureza, por isso mesmo que constitui uma necessidade. E a civilização obriga o homem a trabalhar mais, porque lhe aumenta as necessidades e os gozos. Então, à medida que a civilização vai avançando, maiores são as nossas necessidades, maiores também serão as necessidades de trabalharmos. E na questão 676, Kardec fez o seguinte questionamento: por que o trabalho se impõe ao homem? E os espíritos amigos nos respondendo a Kardec: por ser uma consequência de sua natureza corpórea. É expiação e, ao mesmo tempo, meio de aperfeiçoamento da sua inteligência. Então, é, sem sombra de dúvida, um meio de aperfeiçoamento da nossa inteligência. E aí eles acrescentam que, sem o trabalho, o homem permaneceria sempre na infância quanto à inteligência. Então, é preciso que trabalhemos para desenvolvermos a nossa inteligência cada vez mais. E aí, fechamos este parêntese com Kardec, aqui em O Livro dos Espíritos, e voltamos às palavras de Emmanuel para encerrarmos estas belíssimas reflexões. Então, Emmanuel nos lembra o seguinte: onde estiveres, lembra-te de que a vida é caminhada. Onde estiveres, lembremos constantemente que a vida é caminhada, a vida é atividade, a vida é progresso, a vida é movimento e não inércia. E aí ele diz, e incessante renovação para o bem eterno. Então a vida é caminhada, atividade, progresso, movimento
e incessante renovação para o bem eterno. E ele acrescenta: trabalho é o infatigável descobridor. Então aqui ele nos diz que o trabalho é este infatigável descobridor deste avançar da nossa inteligência. Então é por isso que precisamos trabalhar de forma constante, de forma diligente, não ficarmos na ociosidade, aquele chamado ócio, sem sombra de dúvida, que não nos auxilia. É preciso que trabalhemos, é preciso que aproveitemos as nossas horas. Não deixar para amanhã o que nós podemos fazer hoje. Amanhã teremos outras obrigações a serem cumpridas. Então, hoje, precisamos executar as tarefas de hoje, porque amanhã teremos outras tarefas. E aí ele nos diz ainda: transpõe dificuldades, desiste da irritação, esqueça mágoas, entesoura os recursos da experiência e prossegue adiante. Então aqui Emmanuel nos dá um recado de uma forma direta que é preciso que nós nos esforcemos para transpormos as dificuldades. Nós precisamos desistir constantemente da irritação, nós precisamos esquecer as mágoas, nós precisamos sim entesourar os recursos da experiência e prosseguirmos adiante sempre. E aí ele encerra dizendo o seguinte: quem persevera na preguiça, não somente deserta do serviço que lhe compete fazer, mas abre também as portas da própria alma à sombra da obsessão, em que fatalmente se arruinará. Então, quem persevera na preguiça, sem sombra de dúvida, que estará desertando do serviço, da sua obrigação, do cumprimento de suas responsabilidades. E conforme nós encontramos na questão 642, quando Kardec questionou os espíritos amigos sobre aquela necessidade de agradarmos a Deus, ou os meios de agradarmos a Deus, se seremos agradáveis a Deus simplesmente por não fazer o mal. E os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós que não é simplesmente não fazendo mal, não é simplesmente ficarmos ali quietinho no nosso lugar, não pisando no calo de ninguém, mas é preciso que, além disto, além de não prejudicar ninguém, além de não praticar o mal, é preciso que pratiquemos o bem no limite das nossas forças, porque todo mal que tiver como digamos assim, que resultar, todo mal que resultar daquele bem que deixarmos de fazer, será nossa responsabilidade. Então que possamos refletir sobre isto, meus irmãos e irmãs, sobre o cumprimento das nossas obrigações aqui na Terra, o cumprimento das nossas responsabilidades, o cumprimento das nossas missões, a execução na prática da lei do trabalho. Paz aos nossos corações e muito obrigado. Muito obrigado a todos vocês, meus irmãos e irmãs, companheiros e companheiras de jornada, por mais esta oportunidade que nos foi concedida. Um abraço fraternal a todos e a todas e até breve. Até muito breve, quando pretendemos retornar a esta página virtual com a permissão do Pai Maior, para darmos continuidade a esses estudos, a estas reflexões, para a nossa melhoria. Paz do Cristo conosco sempre.